que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que formos e estivermos. A incumbência da mensagem do Evangelho da tarde está referida no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vindo para casa fazia uma reflexão. O tema, haverá falsos cristos e falsos profetas, para nós em pleno século XXI, parece um tema um tanto quanto estranho, falarmos em falsos cristos e falsos profetas, como se houvessem tantos profetas como antigamente. Vejam que interessante, esta questão de falsos profetas e falsos cristos já vem desde o Antigo Testamento, e Jesus nos acautelou também, quando aqui esteve entre nós, que nós nos acautelássemos contra os falsos cristos e falsos profetas, pois, como ele coloca com muita propriedade, reconhece-se a árvore pelo seu fruto. E nós também vamos encontrar uma passagem do apóstolo João que dizia assim: tende cuidado com as informações que nos chegam, mais ou menos com essa palavra que ele falou, não, mas pois haverá falsos cristos e falsos profetas, e ele pede para que a gente verifique primeiro se a mensagem que veio é de um Espírito do Senhor ou não. E nós que vemos a casa espírita, às vezes a gente poderia falar, mas dentro do Espiritismo nós ainda encontramos falsos cristos e falsos profetas, com certeza. Em todos os meios religiosos, e a doutrina espírita não se faz diferente, nós podemos encontrar muitas vezes um médium inadvertido que acaba recebendo uma mensagem e fica todo contente porque ele recebeu uma mensagem de um espírito iluminado, de um Dr. Bezerra de Menezes, ou até do próprio Jesus. E quanto orgulho, quanta vaidade propera na mente daquele médium. E é importante que a gente se acautele, porque um espírito de luz, um espírito verdadeiramente voltado para o bem, primeiramente ele não se intitula logo como um espírito dessa elevação. Ele vem muitas vezes com uma mensagem dizendo um espírito protetor ou um espírito amigo. Depois de muito tempo que ele acaba às vezes se identificando e trazendo a sua mensagem. Uma outra mensagem também que temos que tomar cuidado é que quando esses espíritos se apoderam de alguns médiuns incautos e começam a semear a discórdia, começam a semear o desentendimento num determinado grupo. E as verdades espirituais não chegam apenas e tão somente num determinado grupamento religioso. Tanto que Kardec se assegurou na codificação de pegar mensagens dos mais diversos textos, dos mais diversos lugares, e quando a mensagem se colocava em contrariedade, ele deixava de lado. Numa questão muito própria da passagem da codificação, Kardec recebeu uma orientação e ele transcreveu aquela orientação. Passado um tempo, ele fez uma outra indagação à equipe do Espírito de Verdade e tirando praticamente a mesma dúvida em relação a isso. E a equipe do Espírito de Verdade foi muito clara, falou: esta pergunta já foi respondida no dia tal, às tantas horas, na mensagem tal, verifique lá. Então, essa é a questão que nós temos que buscar nos assegurar das verdades espirituais. E vejam só, quando nós recebemos uma orientação espiritual, precisamos tomar cuidado, verificando até que ponto aquilo é verdadeiro ou não. Eu tive a oportunidade de ouvir relato de pessoas que contaram as histórias mais estranhas, procuraram determinado, não poderia dizer uma casa espírita, mas uma casa talvez espiritualista, e aí foi falado para aquela pessoa que ela que tinha, isso aí era começo de janeiro, que até o dia 20 de janeiro ela tinha que desenvolver a mediunidade dela, senão ela iria morrer.
uma outra pessoa procurando uma outra casa espírita que tinha um filho que nasceu com um problema genético desde o seu nascimento. Ele não se movimentava, dificuldade de fala, praticamente preso a uma cadeira de rodas. E olha a falta de amor, de caridade que tiveram para com esta mãe. Disseram que ele tinha vindo nesta condição porque em outra existência ele havia suicidado. Ainda que fosse, jamais poderia o médium transmitir uma mensagem com esta frieza, com esta falta de caridade e sensibilidade. Outra pessoa buscando uma casa religiosa também, e tinha dificuldade no seu trabalho profissional, não conseguia emprego dentro do seu ramo de atividade, e falaram para ela também um absurdo de que ela tinha abusado da sua profissão em existência anterior, por isso que ela não conseguia um emprego dentro daquele ramo de formação. Em termos de doutrina espírita, nós podemos dizer que não existe uma lógica 2 mais 2 são 4. Nem sempre toda pessoa que numa encarnação, e nós estamos no Setembro Amarelo, temos que conscientizar-nos a respeito dos males que nos afligem, sobretudo nesses períodos conturbados pós-pandemia, que muitos espíritos que às vezes infelizmente acometem-se deste mal do suicídio, e sabemos que a morte não existe. A pessoa, na verdade, ela não está querendo se livrar da vida, mas do problema que lhe aflige. Então, se às vezes um espírito, por uma questão circunstancial, deu cabo à sua vida, não significa necessariamente que numa outra encarnação ele virá dessa ou daquela forma. Então é muito importante que a gente utilize o bom senso e a razão, pois jamais um espírito iluminado vai dar uma mensagem com caráter de dissensão, de discussão, de dar uma interpretação. Por exemplo, se você consultar algum espírito, ele falar para você jogar no número tal da loteria que vai dar aquele número, não acredite. Pode ser um espírito embusteiro, um espírito brincalhão, que está se aproveitando, e muitas vezes esses espíritos se utilizam da nossa fraqueza, que estamos muitas vezes ávidos de uma necessidade, de uma mensagem, sobretudo alguém que perdeu um ente querido. E quantas vezes o nosso querido Chico Xavier, que recebia cartas e cartas de mães que iam à procura dele para que pudesse trazer um conforto, um consolo, às vezes algum filho que tinha se envolvido num acidente terrível, e o Chico recebia a mensagem daquele filho, e muitas vezes ele usava o filtro do amor e da bondade, dizendo àquela mãe que o seu filho estava em tratamento espiritual. Mas o Chico sabia e via, tinha consciência do espírito, porque ele tinha a capacidade de ver, que aquele espírito estava realmente numa situação deplorável, e seria falta de amor e falta de caridade do médium trazer uma mensagem que trouxesse mais sofrimento e mais dor àquela mãe aflita. Então acautelai-vos contra os maus espíritos, esses embusteiros que muitas vezes, utilizando-se de médiuns incautos, venham trazer uma mensagem, como se nós tivéssemos fazer coisas absurdas para conseguir sair do nosso problema que estamos vivenciando. Se estamos aqui numa casa espírita em busca de um tratamento espiritual, não é fazendo coisas mirabolantes que nós vamos nos recuperar, mas sim buscando a nossa reforma íntima, fazendo a nossa transformação moral. E não é dando piruletas, fazendo malabarismos que nós vamos nos resolver. Estamos aqui em busca de um tratamento, em busca de uma cura de um problema de ordem física, moral ou até mesmo espiritual. Então é importante que a gente busque primeiramente a nossa reforma íntima, e não ficarmos preocupados com situações de mensagens que algum espírito trouxe para nós. Se a gente quisesse falar assim, nossa, quem será que eu fui na outra encarnação? Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação,
que já fizemos coisas terríveis lá atrás, coisas terríveis que nós teríamos vergonha de nos olhar no espelho. Então não vamos nos preocupar quem fomos, vamos nos preocupar com a atual existência, com a atual encarnação, para que a gente consiga progredir e evoluir passo a passo, cautelosamente, e tomarmos cuidado com as mensagens que nos chegam. E a gente fala também por esta questão nos meios religiosos, porque é justamente no meio religioso que vem acusar da fé. E a nossa doutrina, ela trabalha pelo preceito que Kardec nos colocou. Ela encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, se uma mensagem vem, a gente tem que analisar a origem dela, quem foi o médium que trouxe aquela mensagem, quem foi o espírito, em que condições, porque muitas vezes a mensagem vem imbuída de bons propósitos, bons princípios, mas no fundo estimula dentro de nós a vaidade. Quando alguém vem nos falar que nós somos um bom médium, que nós estamos fazendo um trabalho muito maravilhoso dentro da casa espírita, devemos nos acautelar. E eu lembro que certa vez, no Congresso Espírita de Uberlândia, e é normal, após as palestras, o público aplaudir o palestrante normalmente no congresso, embora a gente compreenda que não é o caso numa palestra espírita, numa causa espírita, porque o aplauso nada mais é do que as vibrações positivas que se faz para o palestrante ou para o orador. E num determinado momento, aquele palestrante, quando começaram a aplaudi-lo, ele falou assim: me aplaudam mais, aplaudam mais. Aí o público ficou todo animado e aplaudia. Aí ele terminou dizendo: vocês estão sendo responsáveis pela queda moral do palestrante, mostrando para nós que nós não estamos fazendo nada demais além de seguirmos os preceitos do Evangelho de Jesus. Nós não temos que aparecer, quem tem que aparecer é a mensagem do Evangelho. Nós não temos que ter seguidores, quem tem que ser seguidor é o Cristo. Este é o verdadeiro caminho, verdade e vida para seguirmos. Então, cuidado com as mensagens que chegam para nós, para que a gente possa nos acautelar e não dar margem a seguir um falso caminho, um falso profeta. Amigos, o tempo urge, né? Infelizmente temos pouco tempo para falar, mas eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês, que possamos refletir sobre essas histórias, essas questões, que a gente possa trazer reflexão para o nosso dia a dia. Então eu gostaria neste momento de convidar a todos para que uníssemos um só pensamento, um só coração, levando ao alto a mensagem de gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência, agradecendo tantas e tantas bênçãos que nos são concedidas ao longo do dia, ao longo da jornada, rogando ao nosso Mestre Jesus, este irmão maior, companheiro de todas as nossas jornadas, que Ele possa estar ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando, derramando bênçãos de luz sobre cada um de nós, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão nos cadernos de prece e vibração ou em nossos pensamentos. Que o nosso Mestre Jesus visite os doentes, nos hospitais ou em seus lares, os abandonados da sorte em asilos, orfanatos ou prisões, ou que ainda perambulam pelas ruas sem um teto, sem um lar. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações, derramando sobre cada um deles as bênçãos da espiritualidade maior. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, e que assim seja. Muita paz a todos, e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.